pessoal, tudo bom com vocês? Obviamente não! Ô Roberto! No episódio passado, quando foi o Arch, eu entendi porque assim, gente, o Arch já lutou com um urso, já foi pra guerra, já quase morreu umas 20 vezes na guerra, sem contar, né, que ele tem aquele lado um pouco mais justiceiro, sair à noite pra capturar os bandidos. Então assim, o Arch já sempre correu muito perigo. Tadinho, né? Daqui a pouco vai sobreviver, mas assim, tudo bem o Arch. Agora a Tony Dale... A Tony Dale! Não é possível, gente. Ela só queria cuidar do Anthony. E nem quero falar em Anthony, porque já dá um gatilho também. Eu nunca vi uma criança sofrer tanto. A criança mal nasceu, menos de um mês. E já sofre pra caramba. Eu acho isso desumano, entendeu? Eu acho isso desumano. Quero ver agora todo mundo comentando aqui embaixo. Justiça para Tony. Não aceito menos. E vamos de mutirão online pra derrubar o Roberto. A única coisa que me conforta, e que assim, eu tô até animado pra ver, é a reação da Cheryl quando ela descobrir. Imagina o caos que não vai ser, gente. Imagina o que essa mulher não vai fazer em Rivervale. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e comenta tudo o que você achou desse episódio. No dia 23 de novembro saiu o segundo episódio desses 5 episódios especiais que se chamam Rivervale, que é uma loucura, né, que a gente assiste e finge que entende alguma coisa, mas na verdade ninguém entende nada e é sobre isso, e tá tudo bem. No começo desse episódio aparece uma luta entre os serpentes e os Growls, eles que são rivais, tem uma briga, né, gente, olha, de 100 anos já ninguém aguenta mais eles brigando, só que agora o motivo da briga nesse episódio é porque uma menina serpente começou a namorar com um garoto dos Growls. E aí começou a dar toda essa treta. Olha que preguiça. Deixa os mocinhos namorar, caramba. Mas a Darla, no meio dessa briga, ela pega uma arma. E a Tony, quando vê isso acontecendo, ela fica super nervosa, pega uma faca e taca na Darla. Só que a intenção dela não era matar e nem nada do tipo. Era proteger os serpentes, porque ela tava quase atirando. Mas quem entra no meio da faca pra proteger ali a Darla é seu filho, o Dan. Então, sem querer, a Tony acaba matando o filho da Darla, o Dan. Ele morre. Pesado, né, gente? O episódio começou babadeiro. E enquanto tá todo mundo brigando, né? Enquanto o mundo está acabando, quem tá ali olhando pra câmera e contando pra gente é o Jughead. Muito engraçado, né? Todo mundo ali brigando, um caos, briga atrás de briga. E o Jughead ali, ó, bem tranquilo, desfilando. Todo mundo ali se matando. E ele tá ali, ó. Um salto temporal de 3 meses acontece e mostra a Tony no psicólogo, conversando ali com a mocinha. E eu fiquei passado, como assim um personagem de Riverdale matou alguém e tá no psicólogo? É um universo paralelo. Esse Riverdale só pode ser assim, ó, um mundo alternativo. Porque alguém matou e tá passando no psicólogo. Gente, isso não existe. A Verônica poderia, né? Matou o Chad e tá tudo bem, vida tranquila. Finalmente alguém cuidando da saúde mental. A Tony poderia convidar a Cheryl também, né? Cheryl, vem pra cá. Vamos junto, né, na terapia. Caramba, tá todo mundo precisando, hein? Em Riverdale tá todo mundo precisando. Até a gente, né, que assiste às vezes precisa também desabafar um pouco. Vocês, no caso, são os meus psicólogos. Tem que ouvir os meus surtos! E essa situação que acontece bem logo no começo do episódio é uma situação muito importante, porque graças a isso, altos babadinhos vão acontecer a partir de agora, tá? Se prepara, já pega o colete, porque Chorona está chegando em Rivervale. Ah lá, tá vindo. Ai, meu Deus do céu. E quem é o próximo? Ei! Nesse episódio, praticamente, contou 3 historinhas. A história do Jug e da Tabitha, do Red e da Verônica, e da Tony e da Beth. Mas vamos começar falando do Jug, porque foi uma das minhas histórias favoritas. Eu amei que do nada a Tabitha surtou. Não fala com a Tabitha, nem olha pra Tabitha, porque a mocinha tá nervosa. Como a gente viu na 5ª temporada, a casa do Jughead era um negócio difícil. Era um babado complicado, porque depois do salto temporal,
moral, a gente deu uma olhadinha ali e a casa dele parecia o lixão da mãe Lucinda. Na verdade, quem morava ali era os ratos e o Jughead tava de hóspede. Que bagunça, mocinho! Pega uma vassoura e vai varrer essa casa! Eu tô gostando bastante desse evento especial porque a gente tá acompanhando a jornada do Jughead e da Tabitha agora que eles estão morando juntos. Olha que fofos, dando um passo a mais na relação. Morar junto é um negócio complicado e a Tabitha tá vendo, né? Tá sentindo na pele como isso é complicado, né? Porque, sério, gente, o Jughead um pouquinho bagunceiro, né? Um pouquinho assim, né? É o jeitinho dele de ser, não é mesmo? Ai, ficar ali sentado no sofá fazendo nada. Dá vontade, né? Dá vontade. É o jeitinho dele, ele é assim. Mas em off, a Tabitha tá querendo morrer e tá querendo matar o Jughead, literalmente, né? Quase matou e a gente vai conversar. Primeiro que a mulher vai trabalhar de manhã, volta de noite e o Jughead passa o dia inteiro no sofá. Jughead, vamos mexer a bunda, meu filho? Vamos fazer alguma coisa, homem? E o Jughead diz que ele tá mais quieto, que ele não tá fazendo muita coisa, porque esse é o processo dele pra começar a escrever um livro. Fazer nada. Eu gostei. É o processinho dele, sabe, gente? É o jeitinho dele. Quando a minha mãe vier, Igor, vai lavar a louça? Eu falo, mãe, não. Porque eu tô no meu processo. E depois de pedir pro Jughead colocar um quadro na parede e ele não colocar, a Tabitha pega um martelo bem tranquila, maravilhosa, não precisa de homem nenhum, meu amor. Ela que faz tudo na casa dela, entendeu? Ela pega um martelo, pega um prego, começa a bater na parede, mas quando ela bate, a parede simplesmente abre um buracão. E ela fica nervosa. Que é isso, gente? Bateu na parede, o negócio quebrou, a parede podre, né? Só que a coisa começa a ficar um pouco mais tensa, porque de dentro ali da parede começa a sair uns ventos, sabe assim, um negócio meio estranho. A gente já começa a perceber que tem alguma coisa ali, né? Alguma coisa de normal não tá. Normal as coisas não estão, principalmente em Riverdale, né? Essa temporada nada tá normal. Eles acabam descobrindo que lá é um novo cômodo e o Jughead fica apaixonado, diz que esse vai ser o seu novo local de trabalho, mas depois a Tabitha conversa ali com a corretora bem tranquila e descobre que esse local, né, que o apartamento deles ali, principalmente esse cômodo que estava escondido, aconteceu um assassinato. Apenas, né? Só alguém ali morreu. E na verdade foi um assassinato bem assim, conturbado, né? Porque era um casal que morava ali e a moça matou ali o marido e depois se matou. Então foi um assassinato seguido de suicídio. Um pouquinho pesado. E o nome desse casal se chamavam Diane e Sam. E não tem muito bem ali um motivo pra isso ter acontecido, mas o Jughead diz que chegou um dia que ela estourou e simplesmente matou o marido. A corretora de imóveis já tinha contado esta história pro Jughead, mas o Jughead achou melhor não contar pra Tabitha. E a Tabitha fica muito nervosa. Ela disse que não queria que ele escondesse essa informação dela, mas tudo bem, né? O Jughead pede desculpa e até diz que tá usando a história desse casal pra escrever seu livro. Tipo assim, ele ainda não começou, porque ele tá naquele processinho, né? Tipo, de dormir, assistir uma sériezinha, comer e afins, né? Que processo gostoso. Mas quando ele começar a escrever, ele vai aí ter a inspiração desse casal que, né, morreu todo mundo. A história do fantasma começa a mexer tanto com a cabeça da Tabitha que chega um dia à noite que ela começa a ouvir muito o Jughead escrevendo ali na máquina de escrever, fazendo barulho super alto. Ela fica nervosa, vê o martelo, pega o martelo e atinge a cabeça do mocinho. Só que na verdade tudo isso era um pesadelo. Então isso tá mexendo tanto com a cabeça da mulher que ela tá começando a pensar nesse tipo de coisa. E eu não cheguei a falar aqui, mas a Diane matou o Sam com um martelo. Matou a martelada. Eu jurava nessa cena que o Jughead ia com Deus. Até no último vídeo comentei, nossa gente, o Jughead agora morreu mesmo. Não, um pesadelo. Olha que ódio. Ai gente, se eu soubesse quem iria morrer, né? Teria me preparado melhor. Eu sei que tudo isso é um universo alternativo, que nada disso vai acontecer de verdade, que depois do episódio 6 tudo vai voltar ao normal, mas mesmo sendo em uma realidade alternativa, me machucou, entendeu? Eu fiquei triste. E a Tabitha tá tão cansada,
tão esgotada, sabe, saturada com toda essa história, que ela começa a trabalhar de um jeito não tão legal. Ela começa a quebrar os pratos, começa a ficar desfocada, e o Pops, conhecendo a neta icônica que ele tem, começa a perceber que tem alguma coisa de errado. E a Tabitha pergunta pro Pops se ele acredita em fantasmas, e o Pop, com a maior naturalidade do mundo, começa a dizer pra Tabitha que ele acredita. Mas tipo assim, foi uma cara que eu não sei explicar. E eles falando ali de um jeito que parecia, sabe, ai, tá conversando sobre a novela, sabe? Moço, é um fantasma! O Pops começa a contar uma história pra gente de uma garçonete que trabalhava por ali, mas infelizmente acabou morrendo por conta de um acidente que aconteceu na fritadeira. Ela tava ali mexendo na fritadeira e acabou morrendo. Olha que morte flopada. Mocinha, tadinha. Que Deus o tenha, coitada, né? Mas que depois desse dia, depois que aconteceu essa situação, a mulher virou uma espécie de fantasma ali dentro do Pops. Algumas coisas estranhas começaram a acontecer, algumas coisas caíam sozinha, a música tocava do nada. E a Tabitha, bem interessada no assunto, ela começa a perguntar pro Pops como ele expulsou aqueles fantasmas do Pops. E ele diz que um dia lá pra 1980 aconteceu um acidente ali onde todas as janelas quebraram e que isso espantou o fantasma, o barulho. O Roberto descobriu a fórmula pra espantar o fantasma. Aprenda filmes de terror. O Jughead finalmente começa a escrever uma história, mas quando a Tabitha pergunta se ela pode ler, né, dar uma futricadinha, né, pra ver como que tá, dar um apoio, né, meninas? É uma boa namorada, a Tabitha é maravilhosa, sempre vai estar aqui no meu coração, Tabitha, entenda que você é tudo. O Jughead começa a falar que ele não gosta que as pessoas leiam primeiro o rascunho, que tá muito cedo, e que depois ela vai ser a primeira a ler. Mas a Beth, vou até beber um pouquinho de água aqui, foi até um climão até. Foi um climão, bastante climão. Eu fiquei atento. Foi a primeira vez que eu senti, sabe, que rolou alguma coisa, uma faísquinha ali. Fiquei, gente, vou beber um pouquinho de água de novo. A Beth vai no Pops e começa a dizer que quando ela namorava o Jughead, ela sempre lia o rascunho. Aquele rascunho que o Jughead não deixou a Tabitha ler. Então já ficou aquela coisa do climão. Então o Jughead deixava a Beth ler, mas agora não deixou a Tabitha. E isso, obviamente, é o fim pra Tabitha. Ela fica muito nervosa. Ela chega em sua casa, invade ali um pouquinho o espaço do Jughead e começa a ler a história. O Jughead escreve: ela não me entende. Como vai entender? Ela não tem alma de artista. E a Tabitha, ela pega essa indireta pra ela. Jughead não se ajuda, né? E essa conversa do nada vira um fundúncio, vira um casos de família. Só faltou a Cristina Rocha ali no meio pra tentar, sabe, acalmar os dois. Porque tudo começou a desmoronar. Eles começam a usar a história do Sam e da Diane, comparando com seus relacionamentos. A Tabitha começa a defender a Diane, começa a falar que ela matou ele porque tava cansada de apoiar o marido nas decisões e ele cagar pros sentimentos dela, meio que usando a Diane pra falar sobre ela, pelo que ela tá vivendo com o Jug. Aí a gente virou uma confusão. Eu não sabia que se eles estavam falando deles, se tava falando do fantasma. E aí do nada começou todo mundo brigar. A Tabitha pega as garrafas. O Jughead tava fazendo os barquinhos, né, tranquilo. Ficou o dia inteiro fazendo barquinho dentro da garrafa, gente. Começa a quebrar tudo, começa a xingar o Jughead. Gente, a Tabitha, ela fica estressada, nervosa. Só que o auge foi a Tabitha ter pego a máquina de escrever que a Beth deu pro Jug e ela quebra. Ela simplesmente joga no chão, o negócio se esfarela, sai todas as peças, tudo, e o Jughead fica muito mal. E você me pergunta, Igor, ele fica mal porque ela quebrou a máquina? Não, ele fica mal porque aquilo era um presente da Beth. Ai, eu amei muito, gente. Foi gatilho. Deu um pouquinho de gatilho, para. Ele cagou que aquilo é o trabalho dele. Ele só lembrou que aquilo era um presente da Beth. Ai, gente, para! Eu fico nervosa. Roberto, gatilho, Roberto, essas horas. Mas depois, pior do que tudo isso, ela pega um martelo com muita raiva e quase atinge a cabeça do Jug. Mas nesse momento, ela olha pro espelho e ela não se enxerga, mas sim vê o reflexo da Diane. Então, nesse tempo todo, pelo que eu entendi, esses fantasmas todos desse casal estavam influenciando ali nas atitudes da Tabitha. A gente viu até agora que a Tabitha é super de boa.
boa, super tranquila. Eu acho que ela nunca em sã consciência iria quebrar um presente da Beth ali, mas por toda essa influência dos fantasmas do apartamento, ela começou a ter essas atitudes. Não é à toa que depois ela cai muito na real, ela solta o martelo, pede desculpa pro Jug, eles se beijam, dizem eu te amo pela primeira vez e os fantasmas saem do apartamento. Começa uma ventania ali toda estranha, meio que indicando que eles saíram dali. Há 3 minutos atrás todo mundo queria se matar e agora tá todo mundo se amando. É sobre isso, sabe? E uma outra história que a gente acompanhou nesse episódio foi a história da Verônica junto com o Red. E o Red teve muito destaque, assim como a Tabitha nesse episódio. Mas eu confesso que às vezes achei a história meio nada com nada. Sabe que você olha e fala, ai gente, ai que historinha, né? Ai, que preguiça. Tinha necessidade, será? Não sei. Eu acho que não casou muito com o episódio, porque tinha um fantasma na casa do Jug. Tinha ali a Chorona movimentando a vida da Tony, movimentando a vida da Beth. E agora contar a história do carro, que assim, tem um pouco a ver com fantasma, porque toda hora aparecia aquela mulher, né, a Bella, a professora do Red. Mas assim, sabe, meio X. A primeira cena que a gente vê do Red parece que ele não está tendo um dia tão bom. E pra piorar de vez, ele recebe uma ligação do hospital dizendo que seu pai não está tão bem. A gente acompanhou ao longo da série que eles sempre tiveram várias discussões, o pai dele sempre foi muito escroto, mas nesses últimos episódios eles estavam tendo uma conexão maior, eles estavam se reconectando e por isso também que o Red está muito triste. É o pai dele que tá ali quase morrendo no hospital. E aí no meio do seu trabalho chega um cara com um carro bem parecido com aquele que ele tinha no ensino médio. E ele compra esse carro pelo dobro do... Engasguei de novo, peraí. Pelo dobro do preço. Namorado da Verônica. Milionário como ela. Nossa, em Riverdale, né, o povo tem tanto dinheiro, parece que é tão fácil, né, gente? Eu fico passando, nossa. Mas com tudo isso acontecendo na vida dele, a gente consegue perceber ao longo do episódio que os dois estão bem distantes. O Red chega na casa ali da Verônica, mas nem dá um beijinho nem nada, vai direto pro banheiro tomar banho. A gente sente que tá um pouco ali, sabe, meio fragilizado. Tá meio que ali na corda bamba. Desde o primeiro episódio também a gente já tinha percebido que as coisas não estavam tão bem. Então a nossa Verônica junto com o Red não estão num momento muito legal. E olha que eu jurava na promo que os dois seriam o casal mais feliz desses episódios especiais. Não veio aí. Tem uma hora também que a Verônica liga pra ele, ele diz que tá no hospital, mas na verdade nesse momento começa a tocar o sino da escola e a Verônica descobre que ele tá na escola. Ai que vergonha, né? Mentir, a mulher descobriu bem no flagra, bem na hora. Mentira tem perna curta, Red, não mente pra mocinha, principalmente a Verônica, né? Porque a Verônica é a mamacita. E pra tentar entender o porquê desse carro ser tão importante assim pro Red, a Verônica se possibilita a entrar dentro do carro, a sentar ali, tentar sentir, né? Falar, gente, o que tá acontecendo? Por que esse carro é tão importante assim pro Red? Ela senta ali, fica tranquila, né? Olha no espelho, só que do nada, ela vê uma foto de uma mulher. Eu fiquei nervosa. Como assim o Red tá com outra? Ah, não vai trair. De jeito nenhum vai trair a nossa Verônica. Ela não merece, gente, para. Pelo amor de Deus, já foi o Chad insuportável, o Hiram embuste que saiu da vida dela, graças a Deus. Agora traição. De novo, gente, não dá. Ai, Verônica, fica sozinha, Verônica. Pelo menos foi o que eu pensei, mas na verdade a gente pensou errado. A Verônica vai até na escola toda nervosa e sem querer se esbarra no diretor, que acaba vendo a foto e diz que aquela moça na verdade é a professora. Uma professora que se chama Isabela Soprano. E o nome do carro do Red é Bella, Isabela, Bella, tá tudo ali conectado, tá tudo ali conectado. E ele acaba comentando também que essa professora, ela saiu de Riverdale porque ela saía com alunos. Mais uma professora assim. Eu acho que assim, pra você ser professor em Riverdale, tem que ficar com um aluno. E o mais legal que eu achei, o mais incrível assim, é que a Verônica, estando mal do jeito que ela tava, o que ela faz? Ela liga pra sua irmã, pra Hermosa, que é a ex do Red. Então, né, aí ela tá ligando pra ex, pra desabafar do ex.
É isso, né, gente? Riverdale é isso. Depois de descobrir tudo isso, a Verônica fica super nervosa e acaba com o carro, maceta tudo, sem nem dó e piedade. E meu pano já tá aqui, tá, gente? Porque eu vou passar um paninho pra essa mulher. O Red chega ali na cena, vê o carro naquele estado e fica passado. A Verônica começa a dar uma lição, diz que ele é obcecado pelo carro por conta da professora, que ele ficou com a professora e que isso estava completamente errado, que era uma relação tóxica que ele tava tendo com a professora. Começou a xingar todo mundo ali. E eu tava ali, ó, Verônica nunca errou. Verônica nunca errou. Só que o Red explica pra gente que a situação na verdade não é muito bem isso. É que a professora era a única adulta que sabia sobre tudo que ele estava passando dentro da sua casa. Era a única adulta que ele tinha total confiança pra contar tudo que ele sentia, e ela sempre deu um apoio gigantesco. E que ele nunca ficou com ela, muito pelo contrário, né? Ele sempre teve ali uma relação de confiança com ela. E pra piorar, ele tá triste porque seu pai acabou de falecer. Então assim, aconteceu tudo isso, né? A Verônica xingando ele, quebrou o carro e o cara acabou de perder o pai. A gente, todo mundo erra, né? E depois de toda essa confusão, de todo esse mal entendido, a Verônica compra um novo carro pro Red. Eu acho muito engraçado que a Verônica compra um carro como se estivesse comprando um pano de prato. E no fim do episódio, a gente vê o Red andando no carro com um fantasma ali da Isabela. Só que eu não entendi, porque assim, em nenhum momento diz que ela morreu. Fala... Aí pior, gente. Fica falando de fantasma, meu cachorro comendo... Calma, o que aconteceu, filho? Você tá com medo do fantasma da Isabela? É isso? Então eu não entendi se a Isabela é um fantasma, se ela morreu, mas em nenhum momento ninguém fala que ela morreu. Mas independente do que aconteceu, aparece a professora ali com ele, pode também ter sido o pensamento dele, mas mesmo assim eu achei legal ter contado a história dele, e em alguns momentos eu achei meio aleatório, porque a história que a gente vai falar agora, a história da Chorona, meu Deus do céu, o que foi aquilo? E quem é o próximo? Ei! Primeiro que a Chorona sai da água igualzinho todas as pessoas que saem de férias com ex. Será que na verdade a Chorona é a ex do Archie? Será? Ai, gente, porque saindo daquele jeito da água, só pode ser. Mas, mocinha, pode voltar porque o Archie foi com Deus, não tá aqui. E mesmo ele não aparecendo, vamos falar um pouquinho sobre o Archie, porque tiveram algumas referências ali ao longo do episódio. Primeiro, a Cheryl e a vovó Nana Rose dizem que as plantações de bordo estão dando certo, que estão floridas, que tudo está correndo da melhor maneira possível. E graças ao coração do Archie, porque a Cheryl justamente tirou o coração do mocinho para entregar para a donzela dos bordos, da Bons Bordos. Coitada do mocinho, passou por tanta coisa na vida, né? Morrer desse jeito. E as duas, depois de verem que os resultados estão sendo positivos, elas brindam e falam ao Archie. Em um momento também do episódio, na caixa de leite, na embalagem ali da caixa de leite, a gente vê a foto do Archie escrito desaparecido. Então será que as pessoas não lembram o que aconteceu com ele? Ou lembram, então escondendo? Sei lá, fiquei meio perdido, né? Porque nesse episódio todo mundo parecia normal. Tipo, a Beth parecia ser a Beth de verdade e não aquela Beth que a gente viu no final do primeiro episódio. Tô ainda um pouco bugado com essa história. Mas o mocinho foi com Deus. Eu acho que o Archie foi o primeiro a morrer justamente porque agora o KJ está sendo pai. Então eu acho que ele tirou esse tempinho pra licença à paternidade. E agora foi a vez da Toni, porque a Toni também teve seu filho recentemente. Vamos agora teorizar pra ver quem tem filho na vida real, porque a gente sabe que vai ser o próximo, né? O personagem vai ser o próximo a morrer. Ai, não tô pronto. Mas depois da Toni, gente, nada mais me abala. Imagina se a Beth, a Verônica ou a Sharon morre. Ai, gente, calma. Não, o Roberto! E o primeiro ato da Chorona nesse episódio foi afogar a coitada da Juniper. Nem sei se fala assim, gente. É a Júpiter na banheira. Gente, que é isso, Roberto? Tadinha da Juniper, já perdeu o pai, já perdeu a mãe e agora vai vir uma assombração. O que é isso, gente? O Roberto, sabe? Tadinha, ela merece respeito. Mas nessa cena o que mais me chamou a atenção foi as crianças chamando a Cheryl de tia Cheryl. Não foi esses dias que eles nasceram? Lembra? Que eles eram pequenininho, assim, ó, bebezinho, e a Cheryl cuidava, pegava no colo, colocava no berço, e agora correndo pra lá e pra cá, chamando
de tia Cheryl. Tia Cheryl! Eu não tenho maturidade, sabe? E as coitadas da criança, todo mundo sofrendo. A Cheryl começa a bater na porta do banheiro, a menina não responde, a Cheryl invade tudo ali e consegue salvar a Juniper. Ou seja, a Chorona veio pra Riverdale pra assombrar todas as crianças. E não só as crianças também, né? Tony que o diga. Ao mesmo tempo, a Beth, bem agente do FBI, começa a investigar um caso em Riverdale. E um caso bem pesado. Uma adolescente serpente morre afogada e a única pessoa que estava junto com ela nesse momento era a sua mãe. Então a Beth começa a achar, começa a lhe teorizar que quem matou essa menina foi a mãe dela. Mas a Tony, conhecendo ali todo mundo, porque eles fazem parte ali dos Serpentes, diz que não, que ela conhece a mãe, que conhece a garota e sabe que a mãe nunca iria fazer nenhum mal para sua filha. E não é à toa que chega um momento que até a Tony começa a conversar com a mulher. E a mulher, no meio da conversa, diz que quem matou sua filha, na verdade, foi a Chorona. Mas a Beth não acredita muito não. Diz que não pode colocar ali no relatório, né, que é um espírito de vingança que veio pra Riverdale e matou a garota, que não fazia muito sentido. Mas a Beth, ela começa a perceber algumas coisas estranhas, sabe? Começa a perceber que alguma coisa não tá muito normal. Se bem que ela já tá em Riverdale, né? Riverdale nada é normal. Uma noite ela tá ali dormindo bem tranquila, sabe, cansada, depois de um dia cansativo trabalhando, né gente, é FBI, treinada, tem que treinar, mas obviamente que vai dar muito ruim. A Chorona acaba entrando na casa da Beth, entrando no quarto, coloca a mão na barriga da coitada e no outro dia, quando ela vai no médico, ela descobre que ela perdeu seu filho. Gente, que é isso? Só tragédia. É uma tragédia atrás da outra. Que é isso? Gente, para! Ô Roberto, deixa pelo menos nessa realidade alternativa todo mundo dê um minutinho de felicidade. A Beth até comenta ao longo do episódio que se o bebê fosse um menino, iria se chamar Archie, a meia criatividade. E se fosse garota, iria se chamar Polly, em homenagem à sua irmã. E infelizmente isso acaba acontecendo. A Beth perde o seu filho, mas ela começa a acreditar 100% nessa história de Chorona. E ela acaba achando que foi a Chorona mesmo que fez isso com ela, que fez ela perder seu filho. Depois disso, uma assistente social vai na casa da Tony e diz que ela recebeu uma denúncia anônima dizendo que a Tony está tratando mal seu filho. Quem que foi o embuste que falou isso, gente? Pelo amor de Deus, a Tony, coitada, o que ela mais faz é cuidar do seu filho, dar amor, dar carinho. Quem que foi o idiota que fez isso? Será que agora a Chorona fala também no telefone? Foi a Chorona que denunciou? Para, ela só quer ser feliz, ela só quer cuidar do filho dela, sabe? É isso que ela quer. Mas ao mesmo tempo que a Tony tá conversando com a mulher na sala, no quarto do Anthony começa a acontecer alguns barulhos. A Tony fica completamente desesperada porque ela cuida do seu filho, né? Ela ama o seu filho, então obviamente ela tá ali por ele. Ela corre pro quarto e quando ela chega lá, a criança está no chão, tá tudo encharcado de água e pior ainda, quem estava lá era a Chorona, mas ninguém consegue ver. Essa Chorona em um episódio tá mais insuportável que o Hiram em 5 temporadas. E depois de tanta coisa acontecer, de tanta tragédia acontecer, a Tony, coitada, fica saturada, fica nervosa, nada mais atinge a mulher, não é mesmo? Ai, porque, gente, depois de tudo isso tá acontecendo, o que mais vai piorar, não é mesmo? Mas calma que vai piorar, óbvio. Sempre tem um jeitinho de piorar a situação. A Tony vai pra casa da Cheryl, porque a Cheryl é a única que pode ajudar. Ela é a vovó Nana Rose, né, com seus poderes. Elas começam a fazer uma sessão ali, né, começam a chamar pelo espírito e a Chorona aparece na vovó Nana Rose, em uma cena super tensa. Eu fiquei nervosa. A Chorona diz que na verdade ela era uma enfermeira da maternidade da cidade, mas que ela foi culpada pela alta taxa de mortalidade que estava acontecendo com as crianças ali naquela época. E aí os moradores da cidade, de vingança,
afogaram a coitada da mulher. E agora ela está em Riverdale porque ela foi convocada por alguém. Alguém chamou esse espírito para se vingar. E quem chamou foi ela, a Darla. Lembra lá no começo do episódio que a Toni matou seu filho? A Darla convoca a Chorona para pegar o Anthony, para matar o Anthony, para assim acontecer a vingança dela com a Toni. Regrava, gente. Regrava e faz de novo. Depois que ela descobre isso, a Toni tenta se desculpar com a Darla, mas não adianta porque a Chorona não vai parar até o Anthony estar morto. A Toni chama um monte de serpentes para cuidar ali da criança, enche uma sala de gente, mas não adianta. A Chorona é muito mais forte que todos eles juntos e ela acaba capturando o nosso irmãozinho. Gente, é só uma criança, sabe? O conselho do telar deveria processar Riverdale, porque olha a quantidade de criança que sofre. A Toni consegue alcançar a Chorona, que nesse momento está ali no rio Sweetwater. Ela começa a implorar pra Chorona não matar o Anthony. E a Chorona diz que não pode fazer nada, que realmente vai ter que matar o Anthony, mas a Toni dá uma outra ideia. Ela diz que pode ali amenizar um pouquinho, né, aliviar o sofrimento do fantasma, tomando o seu lugar. Então a Toni tem a brilhante ideia de se tornar a Chorona. Não sei o que foi pior. A Toni, ela está se sentindo completamente culpada por ter matado o Danny, né, o filho ali da Darla. Então, para salvar o Anthony, ela troca de lugar com o fantasma e se torna a nova Chorona. E ela pede pra Beth para cuidar ali do seu filho Anthony antes de entrar ali no fantasma. Beth agora vai cuidar do Anthony. Ai, gente, olha o gatilho. Gente, ela não merecia isso, sabe? Mas agora vamos esperar para ver o que Cheryl Blossom vai aprontar quando descobrir que tudo isso aconteceu. Ai, é a única coisa que está me mantendo sã depois dessa tragédia, sabe? Eu quero ver o que a Cheryl vai fazer, meu pai amado. Cheryl, pode destruir tudo. Destrói Riverdale inteira, pelo amor de Deus, tá todo mundo pedindo. 2 episódios já foram e 2 personagens já morreram. Quem será que vai ser o próximo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê muito em breve. Tchau!